Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano, sou professor, advogado e estudante de psicanálise. Você que está chegando aí hoje na aula, peço a gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre negócio jurídico, tá? Uma área do direito que está prevista dentro da parte geral do Código Civil. Então, hoje nós vamos falar sobre como que se dá as relações do negócio jurídico, a validade, a forma, enfim, os motivos que ensejam a sua anulação ou a sua nulidade. Lembrando que, para quem não é da área, que é o negócio jurídico? Falo quem não é da área jurídica, né? O que é o negócio jurídico? É qualquer ato, manifestação de vontade que tenha por finalidade firmar uma obrigação com conotação jurídica. Basicamente um contrato, certo? Então, um negócio jurídico é basicamente um contrato que será celebrado pelas partes. Perfeito? Bem, o artigo 104 do Código Civil, ele preconiza o seguinte. Vou ler para vocês e vamos interpretá-lo, tá ok? A validade do negócio jurídico requer. Vamos lá. Inciso 1. Agente capaz. Bom, aqui você vai ver que no artigo 104 do Código Civil existem 3 incisos. O agente capaz. No inciso 2, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E o inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, vamos por partes. Então vejam que nesses 3 incisos, a lei, o legislador, quis trazer à baila quais são os requisitos necessários e imprescindíveis para que o negócio jurídico tenha validade, tá? Para que o contrato possua validade e não deixe margem para a sua nulidade. O que é o agente capaz? O agente capaz é o maior de 18 anos em regra, que tem as suas capacidades mentais sã, ou seja, o menor de 18 anos, ele pode firmar um negócio jurídico? Pode, mas depende. Por quê? Porque o menor de 18 anos e maior de 16 anos, ele precisa estar representado por alguma pessoa, por seu maior, no caso, pelo seu representante legal. Então, o pai ou a mãe assina em conjunto, assistindo, no caso, esse menor de 18 anos e maior de 16 anos. E os menores de 16 anos também precisariam estar representados por seus tutores legais, pelos seus pais, ou seja, as pessoas que realmente detêm a guarda e a gerência desses menores. Então, o menor de 18 anos, seja menor de 16 ou de 18, eles precisam, no caso dos menores de 16, da representação dos seus representantes legais, e no caso do maior de 16 e menor de 18, ele precisa estar assistido pelos seus pais para que haja validade do negócio jurídico, tá? Então, a primeira coisa é o agente capaz. Até porque, se for feito por uma pessoa que tem algum problema, né, mental, de cognição, de inteligência, essa pessoa, no caso, que seria um incapaz pela lei, ele não pode estar assinando um documento sem estar representado pelo seu curador ou pelo seu tutor, ok? Senão o contrato ele é inválido, ele é nulo, ok? Inciso 2, o objeto ele precisa ser lícito, pessoal. O que é objeto lícito? Lícito, né, é legal, permitido por lei. O objeto, ou seja, aquilo que vai ser ventilado pelas partes, precisa ser permitido por lei, sob pena de ser nulo. Eu vou dar um exemplo para vocês para ilustrar melhor. Imaginemos um caso em que haja a compra e venda de drogas, de entorpecentes. Veja, o objeto é o entorpecente, drogas. É permitido traficar no Brasil? É permitido vender droga no Brasil? Não. Ou seja, o objeto ele é ilícito. Da mesma forma que vender um prostíbulo, ou seja, uma casa de prostituição. O objeto é ilícito. Por quê? Porque não se pode favorecer, né, crime, né, favorecimento da prostituição, favorecimento de manter uma casa de prostíbulo é crime. Nesse caso também não teria como você fazer um contrato de compra e venda de um prostíbulo. Então veja, o objeto ele precisa ser legal, ele precisa ser permitido por lei sob pena de ser nulo, não ter validade jurídica, não ter eficácia jurídica. E o inciso 3, o artigo 104, inciso 3, exige forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, o que é forma prescrita? A forma prescrita é que, no negócio jurídico, se a lei descrever uma determinada forma que tenha que ser, por exemplo, contrato de locação, ele deve ser assim, assim, assado.
Ele vai lá e coloca os requisitos que o contrato de locação, por exemplo, deveria atender. Se, no caso, os contratantes não pactuam da forma na qual a lei exige, é só um exemplo aqui, tá? Sobre o contrato de locação, se às vezes as partes deixam de atender aquela forma prescrita, exigida, necessária por lei, o objeto também do contrato, o contrato também ele será nulo, não terá eficácia jurídica. Também, não defesa em lei, então forma prescrita, ou seja, de acordo com o que a lei exige, tá? O contrato precisa ser feito, o negócio jurídico precisa ser feito, ou não defesa em lei. O que é defesa aqui? Defesa é ou não proibida em lei. Então, da mesma forma, o contrato ele precisa ter uma forma prescrita ou não proibida em lei. Então, se tiver alguma proibição sobre aquilo que está sendo ventilado no contrato, também não vai ter validade jurídica. O contrato ele será nulo, o negócio jurídico ele será inválido. Então, mais uma vez, o artigo 104 do Código Civil prioriza o quê? Quais são os requisitos que ele exige para que tenha validade um contrato, um negócio jurídico? Agente capaz no inciso 1, forma prescrita em lei ou não defesa em lei no inciso 3, e no inciso 2, o objeto lícito, possível ou determinável, tá? Então, são esses os requisitos que um negócio jurídico, que o contrato precisa atender sob pena de não produzir eficácia jurídica, tá certo? Vamos lá, dando sequência aqui. Artigo 105 do Código Civil fala: a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível objeto do direito ou da obrigação comum. Bom, o que quer dizer isso, pessoal? Então, imaginemos que uma das partes ela tem menos de 18 anos. E aí, o maior de idade da outra parte, ele, aproveitando que fez um negócio jurídico que não foi tão proveitoso para ele aproveita a oportunidade de uma maneira, né, sabichão, para querer aproveitar a circunstância de incapacidade da outra parte e tenta anular o negócio jurídico. Ou seja, ele pode invocar esse benefício próprio? Ele não pode, certo? Deixa bem claro que ele não pode. E detalhe, nem aproveita aos cointeressados capazes, ou seja, imaginemos no caso que não aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, ou seja, tem uma exceção, salvo se nesse caso o objeto for indivisível. Ou seja, então vamos imaginar assim, ó, existe um imóvel, então a compra e venda é de um imóvel, tá? Se no caso conseguir provar a invalidade, a anulabilidade do contrato, por ser um objeto indivisível, que é o imóvel, não tem como se fracionar, então ele vai aproveitar os outros interessados capazes, tá? Nesse caso não tem como. Mas se é no caso um objeto divisível, ou seja, algo que se pode fracionar, como uma quantia em dinheiro, uma quantia de maçãs, uma quantia de verduras que foi vendida numa safra, por exemplo, nesse caso, quando se anula o negócio jurídico, não se aproveita os outros interessados. Então, imagina que o contrato ele foi firmado por duas partes de lá e duas partes de cá. Quando, no caso, eu tento anular em benefício próprio a questão da incapacidade daquele menor de idade que está do outro lado, ele não vai aproveitar aos outros interessados capazes, no meu caso, que estão assinando comigo. Ele só vai anular no tocante a mim. Como eu disse, sendo o objeto indivisível igual ao imóvel, aí tem que aproveitar todo mundo porque não tem como se fracionar uma casa, tá certo? Então, esse é o artigo 105. Outra coisa, a validade é o artigo 107 do Código Civil. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Então veja, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial. Então aqui, no caso, quando se faz um negócio jurídico, a não ser que a lei exija uma certa solenidade, um certo capricho, uma certa formalidade, basta simplesmente pactuar aquilo que, no caso, as partes quiserem. Não tem uma forma necessária, uma forma burocrática, uma forma solene, salvo quando a lei não pedir, tá? Se não tiver essa exigência da lei, as partes podem pactuar de maneira livre, desde que respeitado, como eu disse, né, aqueles 3 incisos lá do artigo 104, porque senão o contrato também é nulo. Então, como eu disse, não vou fazer um contrato de compra e venda de tráfico, contrato de compra e venda de drogas, de entorpecentes, porque o objeto ele é ilícito. Então,
dentro dos requisitos do artigo 104, e se não há nenhuma forma prescrita por lei, as partes podem transacionar e negociar dentro dos limites daquilo que, no caso, forem convenientes a elas. Elas têm essa liberdade, tá? Dentro da área civilista. Outro artigo, pessoal. Aí, ó. Agora a gente vai falar de uma certa burocracia, uma solenidade que a lei exige. O artigo 108 do Código Civil fala: não dispõe a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Explico e dou a ilustração aqui para ficar mais fácil como exemplo. Nesse caso, ó, não dispõe a lei em contrário, quando se for comprar um imóvel, tá? Que aqui fala transferência, constituição, modificação de direitos sobre o imóvel. Então vamos imaginar aqui um contrato de compra e venda de um imóvel, cujo valor seja 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Então um imóvel de 100 mil reais, tá? Quando eu faço um contrato de compra e venda de 100 mil reais, não seria, no caso, válido um contrato, por exemplo, de gaveta e tudo mais, a não ser que fosse por escritura pública. Então, a escritura pública, ela vai ser imprescindível num contrato qual de compra e venda exceda 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Então, como eu disse, um contrato de compra e venda de um imóvel de R$500 mil, ele precisa ser instrumentalizado por meio de escritura pública, sob pena de não ter validade jurídica, tá certo? Então, veja que agora há aquilo que a gente falou no artigo anterior do 107. Quando a lei ela exige uma certa formalidade, é imperioso, coercitivamente, que se atenda essa formalidade sob pena de nulidade, de não ter eficácia jurídica. Tá certo? Olha o artigo 110 do Código Civil. A manifestação de vontade subsiste ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então veja, você vai celebrar um negócio jurídico. Imagine que eu tinha feito uma reserva mental de algo que eu iria colocar no contrato. Por exemplo, eu ia colocar, queria vender bananas, certo? Mas eu coloco que vou vender laranjas. Se no caso o destinatário, que é a outra parte que está aproveitando o contrato, não tinha conhecimento disso, não importa que eu pensei uma coisa. O que vai importar é aquilo que está robuscado, ou seja, aquilo que está alinhavado, escrito, detalhado no contrato. Ah, mas eu pensei em colocar de outra forma. Não importa. A não ser que a parte contrária tivesse conhecimento disso, e isso também é difícil de provar, o que vai valer é a substância do contrato redigido entre as partes. Perfeito? Outro ponto. E para finalizar aqui, o artigo 114 do Código Civil, eu não estou, pessoal, só para ficar bem claro, eu não estou listando todos os artigos na ordem, até porque alguns eu não entendo como relevantes nesse caso, até para não ficar uma aula extensa, tá? Lembrando que aqui a gente vai dar só apenas pitacos, vamos pincelar nos pontos que reputamos mais relevantes e importantes para poder passar uma aula concisa e ao mesmo tempo rápida, sumária, tá? O artigo 114 do Código Civil preconiza o seguinte: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Bom, o que é isso, Adriano? Negócio jurídico benéfico, o que é isso? Existe o negócio jurídico oneroso e o benéfico. Oneroso é quando há uma contraprestação. Um contrato de compra e venda há uma contraprestação, ou seja, eu pago para ter aquele imóvel para mim. Já um contrato benéfico é um contrato que não há onerosidade, ele simplesmente é um ato de mera liberalidade. É, por exemplo, o contrato de doação, onde eu dou um carro para a pessoa, eu dou o meu imóvel a uma pessoa, certo? Esse é o contrato, é o negócio jurídico benéfico. E a renúncia é quando, no caso, uma das partes quer renunciar a algum direito, renunciar à herança, renunciar à doação, enfim, certo? Então, os negócios jurídicos benéficos, que são esses que eu listei, doação, comodato, fiança, e a renúncia, que é algum direito, eles interpretam-se estritamente, ou seja, quando se pega um contrato, na hora de fazer a interpretação, a lei, o legislador, ele entendeu o seguinte, não se permite fazer uma interpretação extensiva, ampla aqui.
A lei, ela deixa bem claro que a interpretação ela tem que ser estritamente nos moldes pactuados. Então, doou um Corolla, doou um imóvel localizado na endereço tal, 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 tal. Não vai se permitir falar, doou um Corolla, vai doar todos os veículos que o indivíduo tinha. Então, assim, não se permite essa interpretação ampla. Simplesmente as cláusulas, as questões, as peculiaridades daquele contrato, daquele negócio jurídico, tanto benéfico e as renúncias que houver no negócio jurídico, elas devem ser interpretadas de uma maneira restritiva, ou seja, atendendo simplesmente à finalidade do que as partes pactuaram, sob pena de ampliar essa interpretação e, como eu disse, a lei não permite essa interpretação ampla. Tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós ficamos aqui acerca do estudo sobre o negócio jurídico, né? Vimos os requisitos de validade para que esse negócio jurídico pudesse vingar, pudesse ter eficácia jurídica. Vimos que, em determinadas circunstâncias, vai ter a necessidade de atender a uma formalidade para que esse contrato jurídico tenha validade. Em outros casos, quando a lei não exigir a forma especial, as partes têm a liberdade, tá? A autonomia de pactuarem da forma que lhe aproverem, tá? Expliquei aqui também com relação à incapacidade relativa, ou seja, quando uma parte, no caso, ela é menor de 18 anos, que a outra parte ela não pode, né, ser sabichona, como eu disse, se aproveitar dessa brecha só para se favorecer, a não ser que, no caso, ela realmente comprove. E aí, se ela conseguir anular, deixando bem claro que se ela anulando, ela não vai aproveitar as outras pessoas que estão junto com elas. Imaginemos que é um contrato que tenha mais de 2 pessoas, ou seja, 4 pessoas aqui, 4 pessoas dali. A não ser que esse objeto seja indivisível, aí não tem como, tem que aproveitar todo mundo, tá? Então, comprou uma safra, foi feito um contrato de compra e venda de cana-de-açúcar, tá? Na safra. Se tem 2 pessoas comigo assinando como comprador e 2 como vendedor, quando se anula o negócio jurídico por uma das partes alegando a incapacidade da outra, lembre, não vai aproveitar aquele outro que está comigo, a não ser que fosse indivisível. A cana ela pode ser fracionada, então não vai aproveitar o outro interessado capaz. A não ser que fosse uma compra e venda de imóvel, porque aí se eu provo a anulabilidade da minha parte com aquele relativamente incapaz, aí sim aproveita esse outro que está do meu lado, no caso, que seria o outro capaz. Tá certo? Então, são essas as considerações na aula de hoje, acerca, como eu disse, do negócio jurídico que está previsto no Código Civil, tá? Que são as relações particulares, privadas, que regem as pessoas na sociedade. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês e na próxima aula estaremos aí novamente com mais conteúdo jurídico, sempre no intuito de poder municiá-los de conhecimento. Tá certo, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus.